Integrantes da oposição continuam tentando levar o ministro da Justiça, Flávio Dino, à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. A terceira tentativa está programada para o próximo dia 21. Na primeira convocação, Dino alegou compromissos inadiáveis. Na segunda vez, o ministro afirmou ter sofrido ameaças por parte dos parlamentares da comissão. Flávio Dino pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que agendasse uma comissão geral para responder a todas as mais de 100 convocações de uma única vez. Nos bastidores, deputados do PL cobram de Lira uma posição mais firme em relação às ausências de Dino. A divergência entre o PL e o presidente da Câmara fortalece a intenção do partido de lançar um candidato próprio para disputar o comando da Câmara em 2025. Bom, e agora é hora de colocar o pessoal do telão aqui na roda do Sem Filtro para dar as boas-vindas a Paulo Eduardo Martins. Muito boa noite, Paulo. Essa então é a terceira vez que os parlamentares agendam a convocação aí do ministro Flávio Dino. Será que dessa vez ele vai comparecer na comissão? Paulo, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite aos cavalheiros Silvio Navarro. Seja muito bem-vindo, Piotr. Nos empreste a sua credibilidade, seu talento. É uma grande honra estar contigo nessa bancada. E também o mestre Augusto Nunes, que fico feliz pela sua recuperação. Eu, há poucos dias, o Augusto também estava sem voz, mas meu problema era outro. Eu fui acompanhar o Santos contra o Flamengo lá no estádio em Brasília, gritei demais com a virada e fiquei sem voz. Mas hoje já estou podendo trabalhar melhor do que estava há pouco tempo. Bom, essa história do Flávio Dino, né, o nosso comissário Dino, né, que está sempre ameaçando alguém. Hoje ou ontem ele voltou a ameaçar novamente, diz que vai pegar o pessoal que não quer vacinar os filhos, porque o governo agora quer obrigar que as crianças sejam vacinadas com a vacina contra a Covid, mesmo com todos os fatos que têm surgido que colocam em xeque a eficácia e a segurança dessa vacina. Então, o Flávio Dino ele é insaciável em exercer controle, exercer poder, ameaçar alguém. Ele é bom nisso, né? Infelizmente, ele é bom nisso. E também ele é bom em defender as porcarias das teses que ele defende. Por isso que essas convocações ao Flávio Dino na Câmara têm que ser bem pensadas, têm que ser organizadas, têm que ter estratégia certa para não banalizar, inclusive, a atuação parlamentar, as armas dos parlamentares, que sim, precisam extrair do Flávio Dino as suas fraquezas, as suas contradições, porque ele é alguém que não faz bem ao Estado brasileiro, não faz bem à sociedade brasileira. Ele é o ministro que desapareceu, ou pelo menos permitiu que se desaparecesse com imagens que seriam provas de um processo muito importante. Ele é o ministro que chama a Polícia Federal de sua e que ameaça dirigentes de plataformas de redes sociais que devem aderir a algumas coisas do governo se não receberam a PF. Então é alguém que não aparece bem no cenário da democracia, né? A tão falada democracia. Por isso que não dá para banalizar ou perder oportunidades. E o Flávio Dino sabe dessas fragilidades dele. Tanto que ele está tentando fazer um acordo com o presidente da Câmara, sugerindo que se crie uma comissão geral para que ele compareça à Câmara para responder perguntas. Comissão geral, deixa eu explicar para o pessoal, quando estabelece comissão geral, é o não debate. É bem diferente, é bem mais suave do que uma comissão específica. Na comissão específica, o ministro ele vai receber e responder as perguntas de um colegiado específico que tem melhores condições de debater os temas específicos. Quando se convoca uma comissão geral, você tem lá uma sessão onde mais parlamentares, ou seja, mais comissões têm que fazer perguntas. Então, acaba se tendo que fazer um acordo, poucas perguntas são feitas, o debate acaba não acontecendo. Então, para não responder nada, o sujeito pede para se levar a todos para lhe fazer perguntas que não serão feitas, porque isso inviabiliza a realização do debate. O Barroso usou disso na época da comissão do voto impresso, quando ele não aceitava comparecer à comissão do voto impresso,
que eu era o presidente na época, e aí articulou-se convites de outras comissões, foi transformado em comissão geral e praticamente o debate não aconteceu. Então o Dino está jogando xadrez e quer fazer do Arthur Lira um peão seu. Ana Paula Henkel, muito boa noite, Ana. Terceira tentativa de levar o ministro Flávio Dino, então, a uma comissão na Câmara. Será que agora vai ou vai aparecer aí uma terceira nova justificativa para a ausência do ministro? Vai aparecer alguma justificativa completamente sem sentido. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, Paulo, mestre, Augusto, que bom você de volta. O chat já estava ansioso durante 2 semanas para te ver aqui de volta. Que bom você de volta. E, Piotr, que honra e privilégio ter você aqui nessa bancada. Estava lendo o chat aqui, né? As pessoas com imensa alegria de tê-lo aqui com a gente, um jornalista raiz, um jornalista sério, investigativo. Muito bom, uma bênção ter você aqui com a gente, Piotr. Seja muito bem-vindo. Paula, vai aparecer outra justificativa, não tenho a menor dúvida. Agora, o que Flávio Dino tem a esconder? Ele que se diz tão transparente, que se diz tão à vontade e se mostra tão à vontade diante de um microfone, o Paulo Martins fala uma coisa que é verdadeira. Ele se sente tão à vontade sob os holofotes e ali com os microfones na frente, que às vezes no meio da noite, se abrir a geladeira, é capaz dele começar a fazer um discurso, porque é o cenário que ele gosta. No entanto, esse cenário não pode ser para prestar contas à nação brasileira. Ele, como um ministro de Estado, ele tem o dever de se apresentar à Comissão de Segurança da Câmara, ele tinha o dever de se apresentar à CPMI do 8 de janeiro, já que ele, como ministro da Justiça, ele tinha autoridade sobre aquelas imagens que sumiram, e curiosamente foram meses, né? Demorou meses aí, foram 6 meses, né? Para sabermos que as imagens foram apagadas. Então, Paula, a oposição tem que seguir neste caminho de mostrar, pelo menos para a nação brasileira, que se alguém tem alguma coisa a esconder, ele vai fazer o que o ministro Flávio Dino está fazendo. Fugir da verdade, fugir do confronto, fugir das perguntas e fugir do debate. No caso dele gostar tanto de um microfone dos holofotes, é só quando ele tem o poder de não ser confrontado. Muitas coletivas, os jornalistas escolhidos a dedo, as perguntas escolhidas a dedo, e nunca é confrontado, porque sabemos muito bem que comunista não gosta de ser confrontado. E aí, Piotr, a terceira tentativa de levar o ministro Flávio Dino para a Câmara está marcada, então, para o próximo dia 21 de novembro. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Interessante é perceber qual vai ser a desculpa que ele vai usar, porque ele usa sempre um argumento. Primeiro, ele disse que se sentia em risco se ele fosse à comissão. Imagina só um cenário em que o Congresso Nacional de um país ofereça risco a um depoimento por convocação do próprio ministro, né, do próprio Congresso, de um ministro de Estado. O Flávio Dino, o ministro da Justiça, ele tem uma técnica, a técnica dele é da verborragia. Ele é eloquente, é uma característica dele, é uma competência dele, ele fala muita coisa. Ele é um sujeito que se diz jurista e conhecedor da Constituição, então ele fica toda hora falando aqueles assuntos todos. Boa parte da imprensa não entende, também não o questiona. Uma comissão é muito diferente. Uma comissão, obviamente, os deputados se preparam, até porque é uma comissão temática que ele está sendo convidado. E por ser uma comissão temática, os parlamentares dali, se supõe, e boa parte é muito bem preparada, vai fazer questionamentos objetivos e diretos. E daí a verborragia é uma técnica que já não tem mais poder nesse momento. Durante uma coletiva, e a Ana Paula fez menção disso, ele vai falando. Ela até fez uma alusão à questão da geladeira aberta, porque acende a luz da geladeira, ele acha que acendeu. Bom, tudo bem, eu posso entender a técnica do ministro para fugir de questionamentos. Mas uma comissão temática, primeiro tem uma questão de institucionalização. Ao se negar
ou ao alegar coisas que para impedi-lo ou para, digamos, se omitir de comparecer a uma comissão no Congresso Nacional, olha a frase, pega o tamanho da frase. Um ministro de Estado está se negando a comparecer a uma comissão de investigação ou uma comissão temática do Congresso Nacional. Não cabe tudo isso na mesma frase. É simples assim. Não pode caber tudo isso na mesma frase. Isso é uma desinstitucionalização do cargo de ministro de Estado, que é um assessor de primeiro escalão do presidente da República, é uma desinstitucionalização, ou seria, se por acaso a presidência da Câmara aceitar essa comissão geral. Que a comissão geral, e todo mundo já sabe como isso funciona, uma comissão geral vira ou fala para todo mundo e fala para ninguém, responde para todo mundo e responde para ninguém. Perde-se justamente a lógica de uma comissão temática, que é uma investigação objetiva e direta sobre um determinado assunto. E, obviamente, sobre as funções e o que ele tem feito no Ministério da Justiça. Agora, só para linkar com o assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas eu vou só me antecipar, Paulo, me permita. O governo decretou GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Do ponto de vista jurídico, há uma série de questionamentos sobre se isso é uma ferramenta para atuar as Forças Armadas nos aeroportos brasileiros. Agora, veja só, a lógica da desinstitucionalização. Isso é assunto e função da Polícia Federal, que é subordinada ao ministro da Justiça. A polícia não está fazendo o trabalho dela. É isso que está acontecendo. E aí você vê toda essa desinstitucionalização, que eu vou insistir no termo, e o ministro não quer prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional. Não cabe tudo isso na mesma frase. É um absurdo que isso caiba numa mesma frase. A semântica rejeita, a lógica democrática rejeita, a lógica republicana do país rejeita. Tudo isso rejeita. E, claro, a opinião pública não vai concordar nunca com esse tipo de coisa. E aí, Silvio Navarro, muito boa noite. O ministro Flávio Dino, então, pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para convocar uma comissão geral para responder mais de 100 requerimentos de uma só vez. Não vai dar certo, né? Não vai responder nenhum, né? Boa noite, Paula, querida Ana, mestre Augusto Nunes, bom tê-lo aqui de volta. Paulo Eduardo Martins, meu amigo, Adalberto Piotto, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Junta-se aí a família Oeste. Boa noite para você que começa a semana conosco. Olha só, pouco a acrescentar a tudo aquilo que já foi debatido aqui. O ministro Flávio Dino, ele debocha do Congresso Nacional. Só que ele se esquece que ele foi eleito senador. Não chegou a exercer o mandato porque foi indicado ministro da Justiça e Segurança Pública por este governo. Mas se esquece que foi eleito senador. Talvez se o seu plano para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal naufragar, ou então se a passagem, porque ele está ministro do governo Lula, terminar, ele não deve ter um clima, vamos chamar assim, como se diz, muito bom no Congresso Nacional. Ele não entregou as imagens que sumiram, que desapareceram à CPI do dia 8 de janeiro. E quem caminha pelos corredores do Senado sabe que essa história ficou atravessada na garganta de muitos parlamentares e não só os da oposição. Na Câmara, o cenário é muito pior ainda para ele, porque lá as frentes, principalmente a de segurança pública, não entendem por que em 10 meses esse governo não tem plano nenhum para a área de segurança pública. Como foi dito aqui sobre a GLO é um verdadeiro teatro de quem quer envolver os militares porque não sabe como combater o crime organizado. Essa comissão geral é um expediente muito pouco utilizado, justamente porque reúne um sem número de deputados no plenário da Câmara e não no plenário das comissões, que evidentemente é menor, mas é formado por deputados parlamentares do ramo. Por exemplo, a Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo deputado Sanderson, tem na vice-presidência e nas demais cadeiras de comando profissionais da área de segurança pública, delegado, policiais. Então, são perguntas destinadas para a área que o senhor Flávio Dino não quer, evidentemente, ser exposto. Ele vai ter de falar da Bahia e vai entrar em rota de colisão com o PT, que administra aquele estado há 16 anos, e a competência da Polícia Militar na Bahia
é do PT há 16 anos. Ele vai ter de falar do Rio de Janeiro. E aí surge sempre a pergunta que ele não quer responder. Porque ele entrou em uma das favelas mais perigosas do Brasil sem escolta. Aliás, ele se irrita quando é questionado. Portanto, tenta recorrer a um expediente vago, que é ir para um plenário onde você vai ter ali uma grande gritaria de parlamentares que não entendem nada de segurança pública, entendem menos do que ele, e vai desempenhar talvez aquilo que o jornal Estado de São Paulo já chamou num editorial recente de animador de auditório. Isso ele sabe fazer bem. Augusto Nunes, ministro Flávio Dino já debochou do Congresso aí 2 vezes, né? Agora foi convocado uma 3ª vez. Vamos ver se ele vai aparecer. Ele, inclusive, foi alvo de um pedido de impeachment do deputado Paulo Bilinski por não ter comparecido numa das convocações na Câmara. Bom, Paula, eu já cumprimentei você, registrei o meu prazer, né, com a chegada do Piotr. Queria dar um beijo para a Ana Paula, para o Silvio Navarro, para o Paulo e para todos os que nos acompanham. Acho o seguinte, ele começa dizendo que tem um compromisso inadiável. Compromisso inadiável ele só tem 2. Quando o Lula manda chamar ou quando é hora da refeição. Ao contrário, diferentemente dos brasileiros comuns, ele tem vários horários para refeição, né? São várias por dia, como mostra a figura, né, do nosso Rei Momo, da escola de samba que ia homenagear o Sérgio Cabral. Agora, vamos lá. Ele tem... o sonho dele é ser ministro do Supremo. Ele não pode ser. Agora, o Senado, que como registrou o Silvio corretamente, não vê com simpatia quem age assim, isso para dizer o mínimo. O Senado faria com ele uma sabatina, aí sim, para valer. E é fácil. Ele não atende aos 2 pré-requisitos fixados pela Constituição. Ilibada reputação, não pode ter. Não pode ter. Eu o acuso dos crimes de destruição de provas e obstrução da justiça, para dizer o mínimo também, no caso das fitas que ele esconde. E escondeu. Diz que não viu nada, mas são importantes. Não viu nada, mas só separou o que interessa. Ele é uma contradição ambulante. Também não pode gozar de ilibada reputação alguém que sobe o Morro da Maré sem autorização dos donos do morro, como temos visto, né, nesses recentes acontecimentos no Rio. Se ele entrar lá como se fosse um dos manos, ele não pode ser ministro do Supremo. Agora, se ele tem o tal notável saber jurídico, notório, é o seguinte: ele tem que se dar voz de prisão. Ele sabe que é criminoso, porque sabe as leis que infringe. Então, essa do Supremo está inviabilizada. Ele vai ter que recuperar um pouco, né, da amizade que teve por parte de outros senadores, porque, repito, que o Silvio já, de certa forma, antecipou. Não sobrevive ao Senado quem o ofende. São apenas 80 pessoas que te fazem companhia. Aquele é um clubinho. É um clubinho que exclui. Ele está condenado a não ser ministro. E se voltar a ser senador, aí sim ele vai ter que explicar como é que é. Ele vai saber o que é conviver em ambiente hostil. E não pode ser ministro alguém que é comunista e mente muito o tempo todo. Simples assim.